Livro O Despertar da Leoa, capítulo 2, parte 4. Desperte algo que não poderá ser contido. Tive o privilégio de viajar para o sudeste da Ásia e para a Índia como parceira da Life Outreach, na esperança de captar histórias persuasivas o bastante para despertar uma reação nas pessoas. Testemunhei o flagelo da pobreza e a infâmia do tráfico sexual quando viajei para o Camboja, Tailândia e Mumbai. Também vi a esperança e a promessa de restauração enquanto as pessoas respondiam com generosidade e as organizações começavam a trabalhar juntas. Em toda parte há uma necessidade desesperada de cooperação e resposta. Eu estava na Ucrânia, tomando um café da manhã com uma amiga, quando uma jovem estonteante entrou no restaurante. Isso não é raro, é uma nação conhecida por suas belas mulheres, mas aquela estava acompanhada de um homem que parecia estar na casa dos 60 anos. Vestida com saltos altos e calças sensuais, ela não podia ter mais que 18 anos de idade. Eles estavam sentados em uma mesa bem ao nosso lado. Observei quando o homem mais velho devorava sua comida e ela tomava uns goles de café preto, olhando sem expressão pela janela. Os homens mais jovens que estavam no local suspiravam, riam baixo e apontavam para ela. Não demorou muito até que outro homem, que tinha 2 vezes a idade dela, juntou-se a eles na mesa. Eu quis chorar. A garota parecia tão solitária, tão perdida. Era óbvio que era uma garota de programa caríssima, mas tudo o que vimos era uma filha faminta por amor brincando de se arrumar, sentada entre 2 homens de negócio libertinos que estavam devorando a sua vida. Conversei diretamente com algumas de nossas irmãs que foram traficadas. Sim, é isso que elas são, nossas irmãs. Elas não são prostitutas, por escolha. São vítimas e corajosas sobreviventes. Em um dia longo e úmido na Índia, ouvi repetidamente histórias de corações partidos de um grupo de jovens e de mulheres mais velhas que a Life Outreach havia reunido em um pequeno apartamento. Cada uma delas contou a sua história de uma maneira um pouco diferente. Algumas com muitas lágrimas, outras sem qualquer emoção aparente. Estou certa de que elas se perguntavam por que eu queria ouvir a história delas. Eu estava sentindo compaixão. Será que eu as estava julgando? Será que poderia sequer entender? Será que eu teria alguma resposta? Uma dessas bravas mulheres a quem chamei de Sama contou-me de um tempo quando ela era uma jovem de uma aldeia remota do Nepal, cheia de sonhos e frustrada por sua mãe. Um dia, um tio as ouviu discutindo e puxou Sama de lado. Ele se ofereceu para levá-la com ele para Mumbai. Ali ela teria oportunidade, educação e uma chance de realizar seus sonhos. A promessa era irresistível. Antes do amanhecer, Sama e seu tio partiram da pequena aldeia. Ela fez uma jornada longa e perigosa para sair do Nepal e entrar na Índia. Ao chegar em Mumbai, seu tio deixou-a descansando em um quarto pobre de motel. Enquanto ela dormia, ele a vendeu. Sama despertou confusa e cercada de estranhos. Era hora de trabalhar pelo dinheiro que havia sido pago ao seu tio. Sama foi levada para um bordel local e trancada em um quarto escuro. Ela não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Ela nem sequer falava o idioma. A porta se abriu e um cliente entrou, esperando ser servido. Quando ela revidou, 4 mulheres a seguraram
enquanto ela era violentada. Sama tinha 13 anos de idade. O tempo passou. Sama aprendeu o idioma e trabalhou para pagar sua dívida. Nesse processo, ela se tornou uma mulher de negócios sagaz. Sem nenhuma esperança e sem nenhum lugar para ir, ela se reergueu dentro do sistema do bordel para se tornar uma gerente. Ela era aquela que comprava e vendia as jovens. As jovens traficadas eram mantidas sob suas ordens. Sama supervisionava a iniciação do estupro e ordenava que elas fossem espancadas para se submeterem. Quando a conheci, foi difícil de acreditar que tudo isso era verdade. Ela não era mais uma gerente de bordel, era uma mulher serena de meia idade. Alguém compartilhou o amor de Deus com ela e ela se tornara uma cristã. Ela também havia tido a oportunidade de sair. Sama tomou coragem para sair dos bordéis. Ela agora trabalha incansavelmente para resgatar as mesmas garotas que um dia oprimiu. Enquanto conversávamos, tentei dar um sentido à ideia de como Sama se tornara uma gerente de bordel. Será que ela esquecera como era ser aquela menina de 13 anos de idade aterrorizada? Perguntei a ela sobre isso. Sama, como você pôde assistir enquanto jovens eram raptadas, violentadas e espancadas? Ela suspirou enquanto sua cabeça balançava de um lado para o outro. Fazíamos o que tínhamos de fazer para sobreviver. Para muitos, a sobrevivência é tudo o que eles têm. Já escalei uma montanha de dejetos. Andei por ruas imundas, com casas frágeis e provisórias, enfileiradas, que não é de admirar que aqueles que se abrigam dentro de suas estruturas se sintam impotentes. Entrei disfarçada em bordéis. Vi a letargia deprimente de mulheres sem propósito no Ocidente. Vi os problemas em primeira mão. E minha esperança, desesperada, é que eu também veja as respostas. Eis o chamado comovente no encerramento do inspirador e desafiador livro Metade do Céu. A maré da história está transformando as mulheres, de bestas de carga e objetos sexuais a seres humanos com plenos direitos. As vantagens econômicas de outorgar poder às mulheres são muito vastas no sentido de persuadir as nações a se moverem nessa direção. Não demorará muito para considerarmos o tráfico sexual, as matanças por honra e os ataques com ácido tão incompreensíveis quanto o ato de enfaixar os pés das meninas para que eles não cresçam. A questão é quanto tempo essa transformação levará e quantas meninas serão raptadas e levadas para bordéis antes que ela esteja concluída. E se cada um de nós fará parte desse movimento histórico ou será um espectador? Essa é a pergunta que está diante de cada uma de nós. Escreva agora para inserir você nessa revelação. Minha oração ardente é que essas palavras despertem algo tremendamente forte em seu interior. Espero que você se levante com a força de uma leoa e leve a maravilha de Deus aonde quer que vá. Então, juntas, seremos essa força que esse mundo jamais viu. Continuem lendo, minhas irmãs leoas.